E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês, mais uma vez, cortes de grandes investidores, trazendo trechos onde eles ensinam ou repassam suas experiências como investidor. E às vezes simples palavras, simples frases, simples relatos já ajudam a gente a evitar muitos problemas. A gente já aprendeu diversas coisas, como ter um certo receio ao entrar em IPOs, ter um certo controle, analisar, esperar o passar do tempo, ver se as empresas de fato cumprem o que prometem para você de fato investir. A gente também aprendeu que setores mais sensíveis, como o setor de varejo e aviação, é melhor a gente ficar um pouco mais de fora. A gente também aprendeu que a volatilidade na bolsa não pode assustar a gente desde que a gente tenha convicção e que os fundamentos da empresa não se alteraram. Enfim, diversos ensinamentos, concentração, alocação de ativos, momento de compra, de venda, empresa de dividendo, de crescimento. A gente já discutiu várias coisas, mas a gente nunca discutiu o poder dos juros compostos ao longo de vários anos, que se a gente falar em ações é o principal tema, porque o tempo faz uma diferença brutal nos investimentos. É meio complicado a gente falar, porque a gente sempre está estressado com aquilo que está acontecendo no micro, naquele momento de tempo, naquela semana que foi difícil, naquele dia que foi complicado, e a gente esquece que se a gente for olhar em retrospectiva, a gente pode estar avançando muito e que no longo prazo o retorno aumenta cada vez mais, que é o que importa. Por isso que eu digo que ser investidor de longo prazo não quer dizer necessariamente ser buy and hold, comprar e esquecer as ações, mas às vezes pode significar que você se movimenta, mas que você fica sempre posicionado e faz o famoso compounding, que é usar os ganhos que você teve para reinvestir, ganhar mais e pegar esse retorno, investir mais, enfim, fazendo esse compounding ao longo de vários anos. Aquilo que parecia pouco dinheiro vai se tornar muito, mesmo que você tenha perdas expressivas ao longo do tempo em algumas ações. O futuro faz com que você tenha retornos grandes, vai ter empresas que vão pagar esses prejuízos. Então, é importante que você permaneça fixo na sua tese de investimentos. E o assunto de hoje são as taxas e os gastos que a gente tem no caminho e como esses simples detalhes podem fazer uma diferença gigantesca no retorno final do investidor. Lírio Parisotto usa como exemplo, no caso eu não falei ainda, mas o trecho, como todos viram na capa do vídeo, é de Lírio Parisotto, onde ele fala, exemplificando que a holding do Warren Buffett, ele também é grande fã do Warren Buffett e seguidor da sua estratégia de investimento. Não é à toa que ele chegou tão longe, Lírio Parisotto, e como fã ele estudou Warren Buffett e percebeu que a holding dele, se tivesse tido taxas ao longo do tempo, como as taxas de fundo que a gente vê por aí, você teria deixado quase 90% da rentabilidade que você poderia ter em cima da mesa. Tamanha é a diferença na alocação de ativos, o poder dessas taxas. Então, os juros compostos, simples movimentações que você faz ao longo dos anos podem alterar totalmente o futuro dos seus investimentos. Portanto, sempre que a gente fala de rentabilidade de 20% ao ano, por exemplo, as pessoas que não entendem investimento acham pouco. Mas ao longo do tempo, colocando isso em juro composto, é uma rentabilidade monstruosa e muito difícil de ser mantida ao longo dos anos. A gente tende a pensar, quando a gente está num bull market, que é muito fácil, porque tudo sobe, você faz 30%, às vezes 40% no ano, e você acha que esse é o padrão de rentabilidade que você vai conseguir repetir. Só que ao longo de vários e vários anos, é muito difícil você manter essa consistência, porque no meio do caminho surgirão crises, surgirão empresas que irão falir, surgirão empresas que você vai baixar o preço médio e vai ficar preso nelas, e vai destruir toda a sua rentabilidade.
Por isso que, se a gente for analisar, a maioria dos fundos ficam pelo caminho. Tem diversos fundos que a gente nem sequer lembra que existiram, fundos que estão para sumir do mapa, empresas que estão para sumir do mapa, enfim, você tem que ter uma análise muito mais precisa ao escolher um fundo para investir, por exemplo. E falando sobre fundos, Lírio Parisotto exemplifica o poder dos juros compostos e como você tem que fugir, às vezes, dessas taxas malucas. E se você for investir em um fundo que cobra taxas, tem que ser um fundo muito bem administrado e com uma taxa razoável, para não comer o seu retorno. Agora, se você é um investidor ativo que analisa as empresas e faz as próprias escolhas, aí a chance fica muito melhor para você, porque você não precisa se preocupar com esse tipo de taxa, já que você faz esse serviço. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas tem suas ocupações e não podem ter tempo disponível para investir, escolher empresas e etc. Então, é importante que você delegue a alguém. Então, como a maioria das pessoas vai ter que delegar, é melhor achar um bom assessor que cobra um valor justo ou um fundo de investimento com taxas razoáveis. Porque no longo prazo, o compounding vai fazer uma diferença muito grande, se você pagar taxas altas ou taxas mais baixas. Lírio Parisotto alerta os investidores sobre a importância disso. Enfim, pessoal, fiquem com o corte e espero que gostem do vídeo. Deixe seu like se você gostar e deixe seu comentário se você quiser falar sobre o assunto. Fiquem com o corte. Então, não vamos entregar a rapadura, não. Vamos lutar para fazer o mundo andar. Uma das coisas que vai ter que discutir muito forte chama-se remuneração dos fundos, seja de renda fixa ou renda variável. Eu fiz um trabalho até para participar hoje, eu me dei uma preparadinha, sabe? Estava aqui em casa, né, um tempo, ouvindo minha musiquinha, aí eu fui olhar a história do Warren Buffett. Dispensa apresentações, ele abriu a Berkshire lá em 65, né? Aí, e tem vários artigos, mas um dos artigos que me chamou a atenção é o seguinte: ele opera como holding, ele não é nem fundo e nem investidor direto, ele tem uma empresa holding que vai comprando e mudando algumas posições. Então, lá tem o seguinte: se ele tivesse pago as famosas taxas de mercado, 2% de taxa de administração mais 20% de performance, ele teria entregue 90% do ganho dele que ele tem hoje. Não é? De tal forma que, se colocar $100 de 65, estou falando do fechamento do ano passado, isso, tá? $100 de 65, quem tivesse colocado na Berkshire, lá na empresa holding dele, $100, ele teria $1 milhão. Impressionante, não é? Quem tivesse colocado $100 e a Berkshire tivesse cobrado, num fundo que fosse dele, tivesse cobrado 2% de gestão e 20% de performance, teria $100 mil. Portanto, é 10 vezes mais. A grande discussão hoje é taxa de gestão. Senhores, não vamos subestimar, porque o gestor cobra subindo ou caindo. E performance cobra, evidentemente, se tiver performance melhor do que o mercado. Então, mas quando você é investidor de 10, 20, 30 anos, faz uma diferença louca esse negócio. Eu estou citando aqui, se o Buffett tivesse cobrado 2,20, que é meio que padrão no mercado aí, ele teria perdido 90%. O investidor teria deixado 90% na mão dele. Já falei aqui da renda fixa, que se não baixarem as taxas, vai pagar para deixar o dinheiro. E vamos falar taxa decente, taxa para não ficar corado para dar, 0,5% de gestão de fundo e 10% de performance. É o que o mercado vai ter que conviver. Há um exagero em taxas de gestão. Isso vai causar sérios problemas, mas é a minha posição. Mas o seu fundo cobra menos. Cobra 0. Sortudos são os amigos do Lírio.
cobra 0,02%, que é para pagar o operador que fica lá trabalhando, né? Também tem que pagar o operador. Né? E este investidor agradece. Obrigado, Fernando.